Cara, o grande Raul Seixas foi a minha porta de entrada pro rock, ali junto com Tears for Fears e o The Cure. Eu escutava bastante isso daí lá no começo dos anos 90, né, cara? E o Raul Seixas me veio por influência do meu pai, né, que gostava bastante. Inclusive eu tenho umas obras vinilescas que estão ali na minha estante e que eu herdei, né, que eu tenho ali de época, inclusive, cujas capas estão assim bem detonadas, mas eu guardo com muito carinho, né? Que eu gosto bastante até hoje do Raul Seixas. Polêmico e talentoso, né, cara? O Raulzito foi simplesmente uma das maiores vozes da autêntica música popular BR. E nós vamos falar um pouco sobre ele, contar alguns fatos absurdos aí sobre a pessoa que foi este grande cantor do rock brasileiro. Mas antes, como é de praxe deste quadro que vos fala, eu vou indicar pra vocês uma banda, um duo da nova geração com a estética anos 80. Segura aí o Scandroid. O Scandroid é um duo vindo lá de Detroit e respira bem aqueles ares oitentistas do Robocop, com uma pegada de som parecida com a do Gunship e o clima meio sci-fi no som. Curtiu? Cola nos seus apps de música aí e sejam todos vocês felizes, escute porque o negócio é bom. E vamos começar a bagaça. Menino Raul repetiu 5 vezes a segunda série do ginásio e, segundo ele mesmo disse em entrevistas, nunca aprendi nada na escola. Aliás, minto, aprendi a odiá-la. Mas mesmo assim, com um desempenho ruim na escola, ele foi destaque na faculdade, passou num dos primeiros lugares para o curso de Direito, mas não levou a carreira de advogado adiante. Obviamente, por causa da música. Ainda bem. Os primeiros projetos dele no rock foram o Relâmpagos do Rock, o The Panthers, e por fim, o início dele no cenário mainstream nacional, com Raulzito e os Panteras. O Raul desde pequeno costumava escrever poemas, assim como criar histórias em quadrinhos. Ele também lia, principalmente obras de filosofia e ficção. Ele ficava o dia inteiro no quarto e gostava bastante da biblioteca do velho dele, o seu Raul Varela Seixas. Inclusive, o sonho dele era ser um escritor, e conseguiu, de certa forma, cumprir esse desejo ao viver de escrever músicas depois de adulto. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Inclusive, um dos seus maiores hits, Metamorfose Ambulante, não foi escrita depois que ele já era adulto. A letra dessa moda foi escrita quando ele tinha apenas 12 anos de idade. O moleque era diferenciado. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã... O Raul era aficionado pelo Elvis Presley, então ele copiava bastante coisa dele, assim, desde o jeito até o corte de cabelo. Inclusive ele fundou uma gangue que ele chamava de Elvis Rock Club. Uma turma de moleques arruaceiros e boçais que saíam na noite aí pra vandalizar prédio, roubar e fazer um monte de outras merdas aí, típicas de jovens ociosos e rebeldes sem causa. Vou De 64 até 85, o período militar prendeu e censurou vários músicos, e o Raul rodou também. Ele foi detido e torturado pelo DOPS, pela divulgação da música e a filosofia de vida da sociedade alternativa. E também acabou sendo expulso do Brasil e foi exilado nos Estados Unidos. Estava falando que foi praticamente expulso do país, né? Conta essa passagem. Praticamente não, eu fui expulso. Fui pego no aterro, no aterro lá no Rio de Janeiro, uma avenida grande que tem, chamada Aterro do Flamengo. E de noite num táxi, fecharam o táxi, o carro do polícia fechou o táxi, é um carro da DOPS, uma Pala. Aí me levaram para a delegacia, me questionaram, quando viu que eu não sabia dizer o nome dos membros,
Eles me fizeram muitas perguntas, né? Até onde nasceu Chacrinha, para saber se eu sabia mesmo. Não sei por que cargas d'água. Me levaram, então, nu, com a carapuça preta na cabeça, para um lugar que eu creio que seja Realengo, longe do Rio de Janeiro. E fiquei num calabouço, né? Sendo inquisitado por 5 pessoas, cada uma uma personalidade diferente, né? E elas queriam saber, uma era boazinha, a outra era uma pessoa rude, que batia, né? Que batia em mim. E eu queria tomar choque nos testículos, né? No choque elétrico. Doeu pra burro, um negócio sério mesmo. Depois de 3 dias, ou 4, nesse calabouço, eu fui vestido, né? Minha roupa estava limpa. Tinham lavado as roupas. Eu fui para o aeroporto. Fui levado para o aeroporto. Eu fui despedido lá, no aeroporto, com a roupa do corpo. Eles tinham tratado do meu passaporte e tudo. E eu fui embora para os Estados Unidos, morar 1 ano. Foi ordem de prisão da primeira vez. Existe uma polêmica sobre isso, de que o Raul teria entregado o Paulo Coelho aos milicos. Essa história ficou escondida por vários anos, mais precisamente 45 anos, segundo o próprio Paulo. E veio à tona no livro Raul Seixas, Não Diga Que a Canção Está Perdida, do jornalista J.B. Medeiros. Segundo consta na obra do jornalista, o Raul já tinha ido e vindo do DOPS várias semanas, e por conta do sucesso do disco, Krieg abandalou. Paulo Coelho e Raul Seixas foram chamados para depor sobre a obra. Depois do depoimento do Paulo, seu apartamento foi revistado e a sua namorada, Adalgisa Rios, foi presa. No dia seguinte, quando o Paulo foi liberado, ele pegou um táxi com o Raul, mas foi capturado novamente e passou 2 semanas num lugar desconhecido, sendo torturado. Segundo Medeiros disse na biografia, o Raul evitou o Paulo durante 1 ano depois do acontecido. Seria a culpa? O que vocês acham? O Raul dedurou mesmo o amigo? Comenta aí embaixo. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso até estalhado. Outro ponto que talvez vocês muitos não saibam aí é que até aos 26 anos o Raul era totalmente careta, tá? Ele não fumava, não bebia, não consumia drogas e era casado com uma norte-americana que, segundo diz a lenda aí, era evangélica também. Esse perfil que a gente conhece do Raul porra louca, drogadão, cachaceiro, é uma construção que ele fez dele mesmo, cara. Bom, isso segundo aí o depoimento do Silvio Brito, que conviveu com ele. É o seguinte, o Raul, ele não era nada disso que ele passou pro público. Nada. Foi um boneco que ele criou. Um boneco. Assim como o Elvis Presley também criou aquele boneco Elvis Presley. Aquele cabelo, aquelas capas, aquela dança, tudo. O Elvis Presley era um motorista de táxi, cantor de música gospel. Aliás, gravou 3 discos gospel, né? O sonho dele era fazer sucesso como cantor gospel. Era uma briga com a gravadora. Mas o tipo que ele criou pegou. E o público começou a alimentar cada vez mais aquele boneco, aquele imaginário. E ele foi se perdendo, assim como o Raul também. O Raul, até os 26 anos de idade, não fumava, não bebia, era casado com uma americana, se não me engano, evangélica também. Ele não era nada disso. Quando ele se iniciou nas drogas, nas coisas, aliás, com o Paulo Coelho, né? Ele se perdeu. O Paulo Coelho não conseguiu sair fora, né? Ele não. Ele foi se perdendo e foi acreditando mais no tipo que ele criou, Raul Seixas, do que no Raulzito que ele era. Que não era nada disso. Por isso que, numa entrevista, a mãe dele fala, né, ele falou, existem 2 Rauls, o Raulzito e o Raul Seixas. Para nós vai sempre ser o Raulzito. Que era aquele cara, sabe, trabalhador, produtor de discos, sabe, muito inteligente, muito talentoso. Não era esse tipo de música que ele compunha, era outro tipo. Por exemplo, ele fez música pro Gerry Adriane, Diana. Ele tem vários sucessos de música populares que não tem nada dessa conotação mais filosófica, mais, né, irreverente, né? Ele criou um tipo irreverente.
dessa persona que foi criada, ele também gostava de alfinetar, além do sistema, outros artistas, como foi o caso do saudoso Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem... A cutucada pra cima do bigode veio na clássica Eu Também Vou Reclamar. Lá, o Raulzito criticava um certo modismo da música BR de fazer protestos, como apenas uma forma de vender suas bolachinhas no mercado. E lá, ele fala de forma direta, podemos dizer assim, ao Belchior. Agora eu sou apenas um latino-americano que... A gente sabe também que depois que o Raul conheceu o Paulo Coelho, muitas coisas bizarras rolaram, e uma delas era a relação dele com o ocultismo e também muitos dizem o satanismo. E essa história tem pano pra manga. O Paulo Coelho, ele na verdade o que ele fez não tem muito a ver com magia, tá? Ah, não? Não, o Paulo Coelho ele se meteu um pouco, foi com satanismo na época do LaVey. Porque assim, eles tinham aqui junto, ele e o Raul Seixas, eles tinham uma sociedade. Inclusive depois até tem uma história com o próprio lá, o ex-presidente Collor lá. Tinha a ver também? Eles mexiam com satanismo. Então ele, na verdade, quando eles se Sociedade eles se alternativa? juntam, a sociedade alternativa era isso. Existem até rumores de que ele era uma célula dos Illuminati. E que a sociedade alternativa seria isso. Balela. Isso aí eles tinham. Inclusive tem um documentário fácil de achar. Depois se você quiser assistir, você assiste. Que conta justamente isso. É como se fossem assim, os líderes antigos deles que estão falando que eles nunca se desligaram. Tá. Teoricamente, assim, nunca se desligaram. Eles só se afastaram, mas que, como eles fizeram um ritual de iniciação, eles continuam ligados àquilo. Então, eles faziam sacrifício de animais, faziam umas coisas bem macabras, até assim. O Paulo Coelho e o Raul Seixas faziam isso. Em troca de sucesso ou em troca de alguma coisa? Não se sabe. Mas que eles eram envolvidos com isso, e aí entra também a época. Né? Já tinha... Anos 70? Seria mais ou menos os anos 70. Então, os dois eles faziam essas coisas juntos e depois, futuramente, que o Paulo Coelho entrou nessa de o mago. Tá? Então, não começou assim, não. Tá? E ele ainda não gosta muito do que ele escreve mal. Mas aí, o que acontece? Mas ele em algum momento falou sobre esse lance de satanismo ou nunca falou? Falou. Uma vez falou? Eles pegaram Eles trouxeram esses caras, fizeram uma matéria, fizeram meio que uma coisa com ele. Era uma matéria falando do Raul Seixas. Aí falavam dessas pessoas, né? Que eu não lembro mesmo o nome do grupo, tinha um nome diferente. E eles também eram como se fosse uma vertente do satanismo. E mostraram os caras falando que eles nunca tinham se desligado e tal. E aí eles foram atrás do Paulo Coelho, que na época estava morando em Portugal. E falaram pra ele, isso aqui é verdade e tal. Ele dizia, não, isso era uma coisa que a gente experimentava na época, porque era novidade, que não sei o quê. Tá, tudo bem, mas a pergunta era, você fez parte ou não fez? Só que tem foto dele nessas paradas, Então depois você procura, qualquer um que estiver assistindo, acha esse documentário inteiro. É complicado e muito se fala que a Gita é justamente uma música falando sobre essas experiências ocultistas ou satanistas dos dois. Eu sou a luz das estrelas. Esse fenômeno mágico, esse interesse súbito, vamos dizer assim, por essa magia, por essa coisa toda que está pintando agora, como o filme Exorcista, essa coisa está sendo considerada causa, quando na realidade é um efeito. Tá entendendo? E a música Gita, que eu fiz agora, ela coloca bem isso, ela desperta em cada um o que a pessoa é, o bem e o mal como sendo uma coisa só, e desperta na pessoa Deus como um todo. Os últimos momentos de vida do Raul foram bem deprimentes. Ele praticamente parecia outra pessoa de tão acabado que ele estava por conta da cachaça e das drogas. E em um show em Caieiras, na região de SP, ele chegou a ser vaiado porque a turma achava que não era ele, mas sim um cover. Quem ainda deu uma sobrevida à carreira do saudoso foi o Marcelo Nova, que fez uma parceria com ele e lançou o último disco do Raul, o Panela do Diabo. Se você correu tanto. Isso também deu uma treta que eu vi ao vivo na época. O Samuel Rosa do Skank saiu falando que o Marceleza era má companhia, dando a entender que o Raul tava na merda por causa dele. Bom,
O baiano subiu a serra com o mineiro num programa da MTV. Se não me falha a memória, era o Supernova. Só não lembro qual que era. 1, 2, 3, porque eram no total acho que 6 supernovas. Mas enfim, dá uma sacada. Eu tenho ouvido por aí, assim, parece que ultimamente apareceram vários bons samaritanos, né? Eu acho curioso porque eu queria saber onde essas pessoas estavam quando o Raulzito estava sem um dente, quando estava pesando 50 quilos, quando não tinha gravador, antes dessa história de Raul, porque agora tem um monte de abutre sobre o cadáver, porque todos adoram um homem morto, entendeu? Eu queria saber onde essa gente estava quando ele, Raulzito, estava naquela situação, sem gravadora, você tá entendendo? E o tratamento que é dado é como se Raul fosse uma vítima de não sei o quê, vítima de má companhia. A gente gostava e admirava e respeitava Raulzito porque ele era um rebelde legítimo, porque ele apontava caminhos, ele sugeria hipóteses, quer dizer, era um homem teimoso como uma mula, não fazia nada que não tivesse afim, você está entendendo? Quer dizer, aí de repente, como ele não está mais aqui e não pode dizer, não é? De viva voz. Então, gente que não tem a menor ideia, entendeu? A menor ideia, vem falando para tirar uma onda, vem, não, porque não é bem assim, porque Marcelo Nova era má companhia. Que papo é esse de má companhia, cara? Você tá entendendo? Você é má companhia, Marcelo? Rapaz, disse assim aquele cara lá, aquele tal de Samuel Rosinha lá do Skank, ele disse que eu sou uma má companhia. Você tá entendendo? Você é má companhia. E logo com relação a quem? Em relação a Raulzito, cara, você tá entendendo? Que já era uma má companhia por si próprio, ele não precisava de nenhum aditivo, entendeu? Já era é o que eu digo, Raulzito era um cara, bicho, que hoje o nego fica manipulando esse negócio. Quer dizer, má companhia, primeiro que isso é um papo de tia, né? Ai, ele é má companhia, entendeu? Não vou levar ele pro cercadinho, nem pra brincar de gangorra. Que conversa é essa, meu irmão? Você tá entendendo? Pode ficar tranquilo, já disse e repito, pode ficar tranquilo, Rosinha, porque eu não ando com bunda mole, você nunca vai andar com... É aquele esquema, né, irmão? Falar dos outros é muito fácil. Esse, então, foi um vídeo sobre curiosidades aí do Raul Seixas, e assim como o do Tim Maia, tem que ter uma segunda parte para poder aprofundar mais ainda, porque tem muitas outras coisas para serem faladas aí, tá? E, aliás, eu fiquei até com vontade de fazer um vídeo sobre o Belchior, cara, que eu sei que é querido por muitos de vocês aqui, e eu te confesso que eu cresci ouvindo o Belchior. Então, quando eu ouço lá o Rapaz Latino-Americano, me lembra bastante a época que eu era moleque e morava com meus pais ainda, né? Bons tempos ali dos anos 90, cara. Dá uma nostalgia do caralho o som dele, a voz dele é bem característica, né? Então se vocês apoiam um vídeo sobre o Belchior, fatos absurdos sobre o Belchior, coloca aí embaixo aí, sobe a hashtag faz carai, beleza? E antes de sair desse vídeo, cola nesse outro aqui, que eu fiz sobre o Rich, o nosso primeiro e único vídeo aqui do canal que bateu 1 milhão de visualizações. Dá uma sacada lá se você ainda não assistiu. Tô falando do Rich e da Menina Veneno lá, um dos nossos mestres aí da New Wave BR. Dá uma sacada lá, aguardo vocês, forte abraço, falou!